Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, ou guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Amém? Pode sentar-se. Bom, hoje nós chegamos ao fim de mais uma jornada de reflexão na palavra do Senhor. O tema que tinha sido proposto desde o princípio foi a lei e os mandamentos do Senhor. Entenda por lei e mandamento palavras sinônimas que dizem respeito à mesma coisa. Em todo o tempo, durante esse período, eu tentei mostrar para os irmãos que Deus tem uma vontade, e uma vontade soberana. E Deus, pela sua vontade, Ele impõe à força aos homens o seu querer. Ele constrange o coração dos homens e a consciência dos homens, para que os homens façam aquilo que Ele quer. E mesmo que assim os homens não façam, não cumpram sua vontade, Ele os responsabiliza, de modo que nenhum homem, nenhum sequer, ficará impune diante de Deus, pois a vontade de Deus será cumprida de uma forma ou outra. É muito importante, quando nós falamos de lei, e acho que foi o que eu tentei fazer em todo o tempo, é apresentar definições. A definição que eu mais usei, que lei era aquilo que obriga a consciência. Tudo aquilo que nos obriga a nossa consciência, que constrange a nossa consciência, é uma lei. E quando eu trabalhei o Antigo Testamento e os 10 Mandamentos, eu apresentei ela como uma norma do dever. Quando nós falamos de lei, geralmente as pessoas já se voltam para aquelas leis da era mosaica, que foram dadas a Moisés, que foram leis específicas para Israel. Mas é importante, nós sabemos o seguinte, que a divisão que é feita quando se fala em leis é o seguinte: existem aquelas leis que são de cunho moral, que dão princípios para a vida, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Foi essa lei que eu quis enfatizar do princípio ao fim, né? E é o que eu continuarei fazendo. E hoje a minha tarefa é mostrar o papel dessa lei e qual a relação dela com a graça, com a pessoa de Cristo Jesus. Mas também existem leis que são voltadas ao culto, leis cerimoniais, leis que eram sombras, figuras de uma realidade que estava por vir.
Os sacrifícios, o trabalho sacerdotal, tipificavam uma realidade que ainda não tinha chegado, que era a realidade de Cristo. E quando Cristo veio, se manifestou e, como um grande sumo sacerdote, ofereceu a sua vida em sacrifício, essas leis já não tinham mais necessidade. A realidade chegou, então a sombra que essas leis se constituíam já não era mais necessária. E esse seria o segundo tipo de lei. E existem um terceiro tipo, que são as leis para o Estado israelita. Leis para o Estado israelita são normas que conduziriam um tipo de teocracia, a vontade de Deus para governar a nação de Israel. Então, essas leis eram especificamente para a nação de Israel, enquanto nação israelita, enquanto povo de Deus. E nós também entendemos que, embora essas leis estão cheias de princípios morais, elas não se aplicam a nós. Então, em todo tempo eu quis deixar claro que isso que nós chamamos de vontade de Deus, vontade soberana, que Deus impõe violentamente à consciência dos homens, para que os homens entendam que a sua vontade tem que ser obedecida. E é importante dizer que desde quando nós fomos criados já com essas leis impressas em nós, em nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo diz, inclusive nós veremos isso. Muitas pessoas, sem sequer conhecer um mandamento escrito, já faziam as coisas naturalmente, que são da vontade de Deus. E posteriormente, Deus, ao longo da história, conforme Ele foi se revelando aos homens, Ele deu uma lei escrita, que são os 10 mandamentos, a qual nós entendemos que são normas do dever, daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo cumprir, e são normas fundamentais que ainda hoje falam em nossos corações a respeito da vontade de Deus. Eu vou relacioná-las perfeitamente com a graça, porque eu acho que essa é a tarefa mais difícil, mas isso vai ser feito. Muito me estranha quando eu vejo dentro do segmento evangélico pessoas dizendo que a lei não tem valor nenhum, a lei não serve para nada. Aquilo que está no Antigo Testamento não é para nós. Essa é a palavra mais usada, né? É para aquele povo, para aquela época. Eu não entendo muito bem como que as pessoas chegam à conclusão dessas coisas, mas eu queria saber em que momento o não matarás não tem validade para a nova aliança. Em que momento que matar não tem a ver com a vontade de Deus? Em que momento Deus deixou de exigir dos homens que eles não matassem? Muito pelo contrário. Eu vejo quando Jesus ele faz a interpretação lá no Novo Testamento das leis, ele diz que o simples fato, simples eu digo por minha conta, porque para Deus não é, o simples fato de você ofender alguém, você está sujeito ao mesmo julgamento que você matar alguém. Então, Jesus ele vai interpretar os mandamentos e mostrar que esses mandamentos são princípios irrevogáveis, universais. Em que momento roubar sobre uma nova aliança tornou-se permitido? Em que momento adulterar ou ter outros deuses além do único Deus sobre uma nova aliança deixou de ser obrigatório aos homens? E em que momento a Bíblia nos diz que o fato de nós estarmos debaixo da graça divina gera uma implicação de não necessidade de obedecer? É evidente que a obediência ela tem o papel dela. E aqui eu quero já antecipar o que eu falei por todo o percurso, que a obediência, ela não é utilizada como uma forma de justificar-nos diante de Deus. E eu vou explicar um pouco mais o que seria isso. Muitas pessoas acreditam que se elas obedecerem totalmente à palavra de Deus, elas podem até ser salvas. E eu acho um pouco difícil isso.
Pelo simples fato de que, como nós, na condição de seres humanos, podemos atingir as exigências de Deus com a perfeição que Deus exige? Em que momento a ausência de pecado tornou-se uma realidade em nosso meio? Se eu sou capaz de, pela obediência, alcançar a justiça diante de Deus, eu não preciso de Cristo. Cristo morreu em vão, porque o próprio Cristo deixou claro, como esse texto que nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo diz, a Escritura encerrou todos debaixo do pecado para poder usar o mesmo princípio a todos, graça. Mas é importante nós relacionarmos os mandamentos, porque os mandamentos implicam em obediência, e a graça divina. Pode passar. É importante a mensagem de hoje, e para mim é a mais difícil de todo esse percurso. É a mais complexa e complicada. E foi uma das mensagens que aqui apresentada nas Escrituras, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, são as mensagens mais complexas, difíceis, que o apóstolo Paulo apresenta. E digo mais, o maior escândalo que se pode haver, o maior escândalo é o fato que nós somos justificados mediante a fé em Cristo. A princípio você olha uma fala como essa, somos justificados pela graça mediante fé. Parece normal, mas isso é um escândalo. Isso foi um escândalo ao longo de toda a história. Por quê? Porque o homem, ele se veste de uma capa de justiça e começa a adquirir uma certa confiança em si mesmo, e em algum momento da vida dele, ele começa a pensar que se ele se mantiver dentro da tradição da igreja, fazendo coisas boas, se ele não matar, se ele não roubar e coisas do gênero, ele pode ser justificado diante de Deus. E isso é impossível. Pode passar. Pode passar não, mantém. Então, as perguntas que estão aqui são perguntas importantíssimas, que precisam ser respondidas. Qual é a razão de ser da lei moral? Por que Deus deu uma lei? Se todos os homens já estavam debaixo do pecado, se os homens já estavam na condição de deterioração da moral, por que Deus daria uma lei? Nós somos ordenados a guardar essa lei? Há alguma ordem nesse sentido? Há algum propósito nesse sentido? Ou não? Ou essa lei não é para os cristãos, porque os cristãos estão debaixo da graça? Essa lei pode nos salvar? É uma das perguntas importantes, inclusive nós acabamos de ler aqui. Jesus aboliu a lei? Eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Jesus aboliu a lei. Como pode Jesus, sendo Deus e criador dessas leis, simplesmente aboli-las? Leis que refletem a sua própria pessoa, a sua própria moral, refletem a pessoa de Deus, seus atributos e sua glória. Como Jesus faria o que os homens fazem? Nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil, o Brasil é sempre um exemplo interessante quando nós falamos de lei. Leis são criadas e por conveniência de alguns são desfeitas. Se o problema no Brasil é uma lei, a gente desfaz. E aí resolve os problemas, né? Pelo menos é o que parece, é o que tem sido mostrado para a sociedade. Qualquer pessoa comum que lê o que é o Brasil sabe disso, que o Brasil não pode ser levado a sério. Dificilmente levar o Brasil a sério. Mas será que nós não podemos também levar Jesus a sério? Será que Jesus aboliria uma lei para beneficiar os homens? Que coisa. Eu acho isso também um pouco complicado. A palavra abolir é perigosa quando ela se refere à lei. Há um sentido, evidentemente, que a lei não nos alcança. E aí eu vou apresentar para os irmãos. Na verdade, eu já quero adiantar que Jesus cumpriu a lei. Cumpriu exatamente o que a lei determinava. E não poderia ser diferente, porque a lei emana dele. Essa lei, está a lei em oposição à graça? Nós achamos muito daquele conceito de lei versus graça.
lei versus graças é heresia. Não existe isso, a Bíblia não apresenta isso, de maneira nenhuma. Nós acabamos de ler aqui, que a maneira de vivificar a justiça, que vem pela fé, foi pela lei. Porque a lei instigou os nossos pecados, nos mostrou a nossa condição, e pela fé, nos mostrou que seria a única saída para a justificação. Então, está a lei em oposição à graça? Já também vou adiantar, não. Lógico que não, não tem como. Poderia, pois, a lei ser um ato de graça? Já respondo, sim. Não é interessante falarmos de lei versus graça, mas a ideia é a graça da lei. A lei também é uma expressão graciosa da parte de Deus. Nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 1, que o varão perfeito, ele tem prazer no quê? Na lei do Senhor. É isso aí. E são essas questões que precisam ser respondidas para a gente finalizar o nosso estudo. Se não fizer muito sentido para você, é porque tem um antecedente de mensagens. E aí, quem tiver interesse nessas mensagens, me procure. Pode passar. Primeiro, a lei revela Deus, a lei revela o pecado e a lei revela a nossa condição. A lei nos revela Deus, seus atributos, suas obras. Aqui mesmo em Êxodo, no capítulo 20, no texto que fala dos mandamentos, logo aqui no versículo 2, no versículo 1, nós temos aqui: e então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus. Aqui no original, eu sou o Senhor, nós encontramos a palavra Yahvé. E Yahvé é apresentado como nome próprio. É o nome de Deus. Quando Deus já concede os mandamentos, logo ele já começa a se revelar. Porque a lei revela a Deus. Assim como a luz vem do sol, a lei vem de Deus. E ela retrata a imagem santa de Deus. Então, por meio dessa lei que Deus concedeu, em uma atitude de pura graça e amor aos homens, ele se revelou por meio dela, inclusive dando já os homens a conhecer o seu nome. Eu sou Yahvé, o teu Elohim, Elohim Deus, ou deuses. Eu sou o seu Senhor, o seu Yahvé. A palavra aqui refere-se ao nome de Deus. No versículo 3, nós já começamos a entender o que esse Deus quer de nós. O que esse Deus espera de nós? Ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Ele já começa a dizer que ele é único Deus. Ele não quer que nenhum dos homens tenham deuses além dele. Ele não vai aceitar, no versículo 4, ser adorado por imagens, o que também ele já adiantou por meio de Moisés, que o povo de Israel não faça aquilo que os demais povos fez, de criar imagens para adorar a Deus. Aqui mesmo ele já revela que ele não vai aceitar isso. Com isso ele já dá princípios ao culto. O culto judaico não terá representações da pessoa de Deus. Existem representações físicas, sim, mas não da pessoa de Deus. Nós temos a Arca da Aliança, nós temos o candelabro, os altares. Nenhum desses elementos prefiguram a pessoa de Deus. São sombras de outras realidades, mas nenhuma delas a pessoa de Deus. Então Deus já começa a dizer que ele não vai aceitar a adoração desta forma. No versículo 5, nós temos já mais um conhecimento que Deus ele está dizendo aqui, eu sou Deus zeloso que visito a maldade. Ele já se apresenta como um Deus que se opõe à maldade e que visita no sentido de castigar os que praticam a maldade. Eu visito a maldade, eu vou até a maldade, eu vou aonde a maldade está para puni-la. No versículo 6, nós encontramos que Deus faz misericórdia. É outro fator importante, que esse Deus, ele, embora visite a maldade dos homens, ele, por outro lado, ele é misericordioso. Ele vai agir com bondade, com misericórdia.
Do mesmo tempo, nós temos aqui que esse Deus santificou um dia aos homens, a fim de que os homens pudessem descansar e adorar, lembrar das obras da criação, bem como das obras da redenção. Não necessariamente o sábado, eu já disse isso para vocês, isso é um princípio, e Jesus disse que o mais importante é o descanso. O dia de descanso foi feito para o homem e para a adoração, e vou depois mostrar para vocês não confundirem com uma ideia adventista, porque não é isso que eu quero passar. Deus instituiu, ainda ao revelar sua pessoa, como o homem deve se comportar, a questão de não atentar contra a vida, de manter a pureza no casamento, de não se apropriar daquilo que é dos outros, e não dar falso testemunho contra o outro. Tudo isso que está na lei reflete Deus, reflete sua vontade, reflete os seus atributos, suas qualidades morais, e é um ato gracioso. Os homens não conheciam a Deus, os homens não conheciam a vontade de Deus. Tanto não conheciam a Deus, que na primeira oportunidade que tiveram, eles fizeram um bezerro de fundição. E qual o nome que eles colocaram no bezerro de fundição? Yahvé. Eles não conheciam a Deus. Então, é fundamental essa lei, é importantíssima essa lei, a fim de nos trazer o conhecimento da vontade de Deus. Conhecer quem é Deus, conhecer a santidade de Deus, a pureza de Deus e os desígnios de Deus. E não se pode conhecer esse Deus senão por meio dessa revelação. Se Ele não dizer a nós quem Ele é, e qual é a sua vontade, o seu querer e os seus desígnios. Então a lei nos revela a Deus. Foi aí um ponto importantíssimo. Se você verificar nos textos que antecedem a entrega da lei no Sinai, você não tem muito de Deus, no sentido da vontade dele. Nós temos informações importantes, que ele é o Criador, que em alguns eventos aqui ele abominou o pecado, ele escolheu pessoas, fez aliança com elas. Mas veja, ainda assim, nós precisávamos de uma lei que pudesse nos mostrar quem ele é. Nós precisávamos de uma revelação mais plena. E essa revelação, perceba, foi ele mesmo que deu de si mesmo. Escreveu a sua vontade, revelou o seu nome, apresentou-se como Deus para o conhecimento dos homens. Segundo, a lei, ela nos revela o pecado. Aqui nós vamos começar a entender a importância da lei. A lei revela o nosso pecado. Nós temos alguns textos, e eu vou fazendo a leitura desses textos. Romanos capítulo 7, diz o seguinte. Inclusive foi um texto que eu li na semana passada, quando falávamos da cobiça. Olha o que diz. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Temos também, ainda em Romanos, no capítulo 5, no versículo 13, o seguinte. Pois antes da lei, estava já o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não era acreditado. Não é que o pecado não era imputado aos homens, ou era, mas não era acreditado no sentido de que os homens não entendiam, não conheciam, não tinham essa revelação de que eles estavam em débito com Deus. E o que a lei nos faz? A lei, ela mostra toda a nossa situação, toda a nossa nudez. Tudo aquilo que a gente faz está no alvo da lei. Todos os pecados que cometemos, todas as práticas que existem, estão
condenadas diante da lei. Não há pecado oculto. Não existe pecado escondido. Por quê? Porque o pecado é pecado contra Deus. E tudo o que é pecado neste mundo está condenado pela lei de Deus. A lei de Deus é a luz de Deus e o pecado é a escuridão. Aonde há escuridão, Deus lança luz. Não há um tema sequer que é tratado na nossa sociedade que, se colocado à prova no fogo da lei, não possa ser revelado. Nós temos muitas questões e as pessoas às vezes ficam em dúvida se isso é pecado ou não. Os 10 mandamentos são suficientes para descobrir qualquer tipo de pecado, para revelar qualquer tipo de transgressão, até mesmo aquilo que tem aparência de bondade, aparência de religiosidade, a aparência de Deus, né? Porque hoje nós temos muito isso, né? Parece Deus, é Deus, né? A lógica dos crentes é isso. Tem aparência de fé, é fé. Tem aparência de Deus, é Deus, né? Mas a lei de Deus não é assim, não. A lei de Deus, ela esquadrinha o homem, é como se ela colocasse esquadro, prumo e pesasse na balança. Imagine, se Deus colocasse suas práticas, no esquadro da lei, no prumo da lei e na balança da lei. Você acha que passa? Não passa, ninguém passa, porque a lei, ela revela o pecado. A lei, ela mostra a nossa condição. A lei, ela mostra a nossa miséria. A lei, ela tira todo o nosso terno espiritual, né? Todas as nossas vestes espirituais. A lei, ela vem e rasga tudo. A lei pega toda a nossa aparência religiosa e rasga tudo, de modo que nós ficamos totalmente desnudados diante da lei de Deus. Não passa nada. Tudo é manifestado pela lei. Nada fica impune diante da lei de Deus. A lei de Deus, ela nos tritura, nos amassa, nos esmaga. E esse é o papel da lei, apontar o pecado. Esta é a finalidade da lei, mostrar o pecado. Está aí o pecado. Agora, práticas que eram praticadas e não tinham nome, não tinha uma classificação, agora tem. Porque a Bíblia as classifica. E até mesmo novas práticas que surgem com o passar do tempo, estão no alvo da lei e classificadas pela lei. Porque nenhuma obra da escuridão, nenhuma obra de pecado, nenhuma obra das trevas pode ficar escondida diante da luz que emana da lei de Deus. Não podemos pensar nessa lei como apenas regras. Nós temos que pensar ela como a manifestação da vontade divina, da soberana vontade divina. Quando nós falamos da lei, estamos falando de Deus. E como estamos falando de Deus, estamos falando de lei, da sua vontade. Então a lei revela Deus, a lei revela o pecado. E por último, a lei revela a nossa impotência diante do nosso destino. A lei revela que somos impotentes diante do nosso destino. Eu coloquei alguns textos aqui. O texto que mais me chama a atenção é de Mateus 19, 25. Assim, a pessoa mais patética e ridícula de toda a Bíblia é o jovem rico. É o indivíduo que está citado nesta passagem. Não tem em toda a Bíblia uma pessoa tão patética quanto esse rapaz. Tão ridícula quanto esse rapaz. Não tem. Ele supera todos. De longe ele supera todos. E ele teve o azar de querer confrontar a pessoa de Cristo. A justiça que vem de Deus. Ele tinha tudo para dar certo. Esse diálogo do jovem rico. Tinha tudo para dar certo. O problema é que ele achou a pessoa errada. Cristo. Imagina, todos os discípulos ali, chega aquele ridículo patético, dizendo,
bom mestre, com elogios a Jesus, que hei de fazer para receber a vida eterna? Jesus, que conhece o coração dele, imediatamente diz: não há bom, senão Deus. É evidente que Jesus está falando de si mesmo. Mas o rico, esse jovem, a questão não é nem a riqueza, mas esse indivíduo, ele não chegou a Jesus com humildade. Ele não chegou a Jesus com o reconhecimento verdadeiro de quem Jesus era. Para ele era mais um mestre. E chegando com elogios, poderia ser que Jesus se deixasse levar, assim como os seus discípulos. É importante frisar isso. Jesus poderia se deixar levar e fazer algum tipo de elogio público a esse jovem, cheio da moral, perfeito, cumpridor das regras, um verdadeiro judeu, uma pessoa de bem, com grande estima na sociedade. Jesus diz para ele: conheces os mandamentos? Praticas os mandamentos? Jesus cita os 10 mandamentos para ele. E ele diz o quê? Isso eu tenho feito. Isso eu faço desde a minha mocidade, desde a minha infância. Jesus olha dentro do coração dele. Alguns entendem que Jesus citou o 10º mandamento: não cobiçarás. E outros entendem que Jesus citou o 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E Jesus disse a ele, indiretamente, a esse homem cheio de perfeição: vende o que tens, dá aos pobres. Acabou a conversa. Ele chegou com as suas roupas de justiça e Jesus rasgou elas na frente de todo mundo e ele ficou nu, envergonhado. E o que mais me chama a atenção não é isso. O que me chama a atenção é os discípulos. Os discípulos, não quero falar muito a respeito deles, mas veja, eles se deixaram levar a tal ponto que eles olham para Jesus e perguntam: então quem pode ser salvo? Ou seja, se essa pessoa não pode se salvar fazendo tudo isso, então quem pode ser salvo? E Jesus diz: isso é impossível aos homens, mas possível a Deus. Está entendendo? A questão aqui é essa frase: quem pode ser salvo? Os discípulos chegaram a essa compreensão. E eles chegaram a essa compreensão quando Jesus apresentou a lei. Eles entenderam, eles chegaram à concepção: se não tem como ser salvo, não tem o que fazer, não tem caminho. E realmente, a questão é que a lei, ela nos fala diretamente a nós: você não pode fazer nada em relação à sua situação, você está perdido, você não pode obedecer, você não tem condições de obedecer, nós não podemos fazer nada em relação a nós, estamos perdidos, entregues à perdição. É isso que a lei nos diz. A lei deixa claro que nada do que fazemos pode mudar a nossa situação, nós estamos mortos. E aí nós temos as palavras do apóstolo Paulo: maldito o homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai? Evidente que o apóstolo não olha para dentro de si, porque ele já olhou para dentro de si e ele diz que quando ele conheceu a lei da cobiça, ele chegou à conclusão de que, na verdade, que embora ele tenha prazer na lei de Deus, a lei que opera dentro dele é outra. E essa outra lei, na verdade, é a lei de Deus apontando os nossos muitos pecados. Não podemos fazer nada em relação à nossa situação. É isso que a lei nos diz. Não podemos mudar nada em relação à nossa situação. A única coisa de que somos dignos é o inferno, é a perdição, é a condenação. É isso que a lei nos diz. E não podemos mudar esse quadro. A lei nos diz que qualquer atitude de justiça que eu tentar apresentar diante de Deus, qualquer maneira de eu tentar me fazer justo aos olhos de Deus, não vai ser possível.
Somos pecadores, e é isso que a lei nos diz. E nossa situação não pode ser mudada. Estamos condenados à perdição e à morte. É isso que a lei nos diz. E ela faz isso muito bem, quando ela nos revela o pecado. O pecado, ele é melhor compreendido quando nós compreendemos o que é a santidade de Deus. Quanto mais nós conhecemos a santidade de Deus, mais nós conhecemos o que é o pecado. Agora, quando não se conhece a santidade de Deus, nós temos uma noção obscurecida dos conceitos de pecado. Então a lei revela a Deus, revela o pecado e revela a nossa impotência diante do nosso destino. Lembrando do patético jovem rico. Pode passar. A lei não salva. A lei não salva. A lei, ela é impotente para a salvação, tendo em vista a enfermidade do pecado. Temos um texto de Gálatas no capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, se obedecer aos mandamentos não pode nos tornar justos diante de Deus, então não podemos ser salvos. Porque a salvação se dá a partir de uma declaração de justiça. E se nós não somos capazes de cumprir a lei, não podemos ser declarados justos. Logo, a lei não pode operar a salvação. Muito pelo contrário, ela opera a condenação. Porque a lei está em todo o tempo mostrando para nós o nosso pecado. E nós não somos capazes de obedecê-la. E ainda temos mais um texto. Ainda em Gálatas, nós lemos o capítulo 2, versículo 16. Ainda no capítulo 2 temos o versículo 11. Que diz assim: é evidente. Olha a palavra que o apóstolo Paulo diz. É evidente, é muito claro, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela obediência aos mandamentos, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus. É importante você entender isso e entender que eu não estou falando nada contrário à atitude de obediência. É óbvio que não. Eu acho que você entendeu bem isso. A questão é que para a promoção da salvação, para a imputação da justiça da salvação, é necessário plena e perfeita obediência, e nós não somos capazes. Logo, a lei, ela não pode nos justificar. E se ela não nos justifica, não nos salva, porque a salvação se dá por uma declaração de justiça. E ela não pode nos declarar justo, porque não somos. Não somos. A lei em todo tempo diz o contrário. Vocês são injustos, merecedores do castigo eterno. Não podemos ser salvos pela lei. E é evidente, como o apóstolo Paulo sempre vai deixar claro, que a lei também não tinha esse propósito. Deus não deu a lei para que o homem fosse salvo por ela. Deus não deu uma lei para que o homem, pela obediência, conseguisse atingir a perfeição esperada, porque isso não é possível. A lei é santa, o mandamento é santo, justo, bom e espiritual, e nós somos carnais. Vendidos, como o apóstolo Paulo diz, vendidos ao pecado como escravos. E nós somos incompatíveis com essa lei. A lei da obediência, a aliança da obediência, para quem entende a história da salvação como aliancista, uma primeira aliança da obediência, que foi feita em Adão, e uma segunda obediência uma segunda aliança da graça, somente Adão e Eva eram capazes de obedecer essa aliança, ainda no seu estado de perfeição. Vejam, uma lei, eles não foram capazes. Uma lei, eles não foram capazes de obedecer. Uma regra, uma estipulação.
não foram capazes de obedecer. Logo, também não somos. Mas nem por isso podemos pensar que a lei é ruim. Não, a lei é santa, porque Deus é santo, e a lei fala de Deus. A lei é justa, boa e espiritual. O problema somos nós. A incompatibilidade da lei está em relação a nós, porque nós somos pecadores. Nós não podemos atingir a perfeição que a lei exige, a santidade que a lei exige, a espiritualidade que a lei exige. Não somos capazes. Irmão, eu me converti já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, não importa. Você ainda não é capaz de atingir as exigências da lei, porque a lei é plenamente santa, e nós não. Fora de Cristo, não há possibilidade de satisfação da lei de Deus. Até porque a satisfação da lei foi feita por Cristo, não foi por nós. Nós não satisfazemos a lei de Deus, nós a quebramos. E Cristo não a quebrou e nem a aboliu, Cristo a cumpriu, Cristo a aperfeiçoou. E Cristo mostrou o seu sentido espiritual, deixou claro a interpretação correta da lei, quando ele a anunciou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. A lei, e aqui nós vamos ver um aspecto importantíssimo, aponta uma salvação que está além do homem, ou seja, fora dele. Quando você olha para dentro de você, diferente do que as pessoas acham que você é, o que somos, mas quando você olha para dentro de você, mais do que qualquer pessoa você se conhece. Você sabe, por mais que as pessoas tenham uma compreensão de você, você sabe quem você é de fato, do ponto de vista da moralidade. Às vezes, a gente pode, perto das pessoas, fingir uma aparência de correto, de certo, de justo. Dá para fazer isso. Se você for que nem um jovem rico e tiver essa malandragem, você consegue até enganar, entendeu? Mas a realidade que a lei nos conduz da nossa situação e da nossa pessoa, nós podemos ter a convicção que de nós não pode sair nada de bom. De que dos homens não se pode esperar nada de bom. De que ainda que os homens façam coisas boas, eles não podem, não são capazes de se manter na bondade. E de que se há algum tipo de socorro que pode vir, não pode vir de nós. E nem posso esperar que venha, porque em nós só habita o pecado. Só há o pecado. Não dá para esperar que a salvação seja dentro de mim, que ainda há alguma coisa boa no homem. Não, o homem não se corrompeu por inteiro. Há ainda nele alguma coisa de especial. Aonde? A lei de Deus diz que não há nada de especial em nós. Muito pelo contrário, há abominações infindáveis em nós. Há uma capacidade de produção de maldade infindáveis, que o apóstolo Paulo nos chama de criadores de males. O homem sem Deus é um criador de males, com uma capacidade de destruição imensa. É só nós vermos as histórias dos grandes terroristas do mundo. Nós temos o mesmo potencial para ser um deles. Não podemos esperar que a salvação venha de dentro do homem, porque não há nada de bom dentro do homem. O próprio Jesus disse, os homens mais bons que existiam eram os fariseus. E Jesus disse que dentro de vocês há um sepulcro, a morte. O apóstolo Paulo diz, estamos mortos. Estamos seguindo o curso do mundo. Estamos seguindo a vontade do príncipe do poder do ar. Jesus nos diz, vocês são filhos do diabo. Não foi o que ele disse em João capítulo 8 aos fariseus? É para nós. É a nossa situação. Então, a salvação, ela tem que vir de fora. De fora de nós, além de nós, e operar em nós.
É isso que tem que ser a salvação. Porque em nós não há nada de bom. Estando o homem caído, se alguém não vir e levantá-lo, ele não pode se erguer. Estando o homem caído, se não vir alguém e levantá-lo, ele não pode se erguer. Ele não pode se direcionar a Deus. Ele não pode buscar a Deus. Ele não pode fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Não. Ele está morto. O apóstolo Paulo nos diz que somos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Mortos nos pecados, nas transgressões, nos delitos. O que faz um morto? Nada. É o fim. Então, a obra de Deus, ela vem de fora para dentro, com o propósito de tirar da morte para a vida. E é exatamente o que ele faz com nós. Então, isso nos mostra que, isso reflete as palavras de Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 24. Quem? Ele pergunta, quem me livrará do laço? Quem me livrará desse estado de morte? Apontando, obviamente, para fora dele, porque ele reconhece que ele não tem capacidade para isso. Então a lei não salva, a lei condena. A lei, ela traz sobre nós uma grande condenação, porque ela é santa e nós não somos, e a lei manifesta cada vez mais a ira de Deus. Cada vez mais a lei acende a ira de Deus sobre os homens. Pode passar. Mas ela tem um aspecto importante, porque a lei nos conduz à salvação. Ela não salva, mas ela nos leva ao Salvador. Ela nos conduz a Cristo, que nos justifica pela fé. Gálatas 3, 24. Vamos fazer a leitura aqui? Eu faço a leitura para vocês. Deixa eu ver. Está facinho aqui. Foi o texto que nós lemos, inclusive, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor. Em algumas traduções está aio, ou guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos tornados justos. A lei, ela faz o papel do antigo aio. O apóstolo Paulo vai usar a palavra aio, referindo-se ao contexto da antiguidade. Quem era o aio? Aio era um escravo culto, um escravo que tinha conhecimento em filosofia, retórica e história antiga. Naquele período, a lei da escravidão não era como foi, por exemplo, no Brasil. A escravidão relativa a um povo só, ou uma questão relativa à pigmentação da pele e coisas do gênero. Não. No tempo antigo, a escravidão ela se dava por povo vitorioso em guerra. Então, aquele povo que venceu na guerra, que era um povo soberano, aquele povo vencido tornava-se escravo dele. Israel esteve na condição de escravo por longo período. Nós vamos ver aqui vasto período em que Israel esteve na condição de escravo. Então, geralmente se pegavam escravos que eram cultos, homens cultos, principalmente gregos, porque romanos não podiam ser escravizados. Então, vinha aquele homem grego, que era o aio, e ele seria o mestre de criança. Ele cuidaria das crianças. Ele era o que depois a própria palavra se derivou, o pedagogo, o professor, guia de crianças, tutor de crianças. As famílias mais ricas utilizavam desses mestres de criança, porque eles é que davam a educação para as crianças. Eles que levavam as crianças às escolas, que era o lugar onde eles se assentavam para ouvir os mestres da filosofia. E esses tutores, eles tinham a obrigação de levar, trazer, corrigir, instruir e até mesmo, às vezes, de castigar com um castigo duro. Isso até o tempo em que a criança crescesse. Quando a criança crescesse, chegasse à maturidade, se tornasse adulta, então
não era mais necessária a presença do aio, do guia, do tutor. Qual é o papel da lei? A lei, ela nos orientou, a lei, ela nos guiou, a lei, ela nos disciplinou, conduzindo até a Cristo. Esse é o papel da lei. Qual foi o que Jesus fez com o jovem rico? É tão interessante que Jesus ele perguntou: o que mais falta? E Jesus poderia dizer: creia em mim. Não, Jesus o empurrou para a lei, e a lei mostrou para ele quem ele era, e imediatamente ele poderia se voltar a Cristo. Esse é o papel importante do evangelismo. Às vezes a gente quer falar para as pessoas: Jesus te ama. Mas o evangelismo bíblico é apontar para a pessoa, levar a pessoa primeiro a ela reconhecer a condição dela. Você vai pegar uma pessoa, você vai falar de Jesus para ela, e vai falar para ela assim: ó, você é má, você comete pecado. Ela fala: não, tem gente muito pior que eu, entendeu? Tem gente igual o Albert, por aí, né? Eu nunca matei. Eu conheço muita gente, eu sei que você também, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca adulterei, eu não sou assim tão ruim como você fala. Foi o que o jovem rico fez, entendeu? Ele foi mostrar, ele queria ali, era mostrar para todo mundo que ele era o homem da moral. Só que ele encontrou a Cristo, e Cristo o conduziu à lei, e a lei o empurrou para o pecado, e o pecado o empurrou a Cristo. A dinâmica é essa, a roda tem que girar assim. Se o indivíduo ele chegar aqui, enquanto ele não reconhecer o quanto excessivamente pecador ele é, ele não vai se submeter a Cristo, não vai se tornar um cristão de verdade. Ele não vai entender o seu pecado, ele não vai entender a necessidade da graça. Ele sempre vai manter aquela confiança que se eu fizer o que a igreja mandar, ou o jeito como eu estou está bom. Ele precisa entender quanto ele é miserável. Aí ele vai saber o quanto ele precisa de Deus. É isso que a lei faz. A lei diz: vocês são miseráveis, mas eu vou te levar até aquele que pode te tornar ricos. É isso que a lei faz. Então a lei, ela nos conduz, nos leva, pega na nossa mão, como pedagogos, mestres, nós somos suas crianças, e nos leva até Cristo. E quando chegarmos a Cristo, evidentemente, nós teremos achado a perfeição. As exigências da lei são cumpridas por Cristo, pois a lei moral de Deus não pode ser abolida. A lei moral de Deus não pode ser abolida. A lei, no sentido de norma do dever, leis morais, não podem ser abolidas. Em nenhum momento, sobre uma nova aliança, eu já disse, Jesus disse que matar deixaria de ser pecado porque estamos sobre uma nova aliança, a aliança da graça. Em nenhum momento. Antes, essas leis foram confirmadas, ratificadas, e ainda outras recomendações que nós temos em Cristo e nos apóstolos, são fundamentados nos princípios da lei, porque a lei reflete a pessoa de Deus, Deus não nega a si mesmo. Então não tem sentido em defender a abolição da lei do ponto de vista moral, mas nós defendemos e entendemos que as leis cerimoniais, como eu já disse, naquela tripartição, nas três partes, que a lei cerimonial e as leis que são da nação israelita, enquanto Estado israelita, essas leis encerram-se em Cristo. Mas a lei da moral, como a norma da moral que reflete o caráter e a vontade de Deus, essas leis são universais e eternas. Estarão para sempre com Deus, porque são de Deus. E aí nós temos aqui, por exemplo, Romanos 3:31. Eu vou ler aqui rapidinho. Romanos capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Anulamos a lei? Então a lei está anulada porque foi imposto o princípio da fé para a justificação dos homens? Não. Nós estamos confirmando a lei.
inclusive, a justiça, como está aqui no versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21, olha, agora porém se manifestou sem lei, manifestou sem lei, é a imputação da justiça de Deus aos homens, se dará sem a obediência da lei, porque os homens não são capazes de fazer isso, mas esta justiça de Deus, ela tem o testemunho da lei e dos profetas. A imputação da justiça será pela fé, sob confirmação da lei de Deus. E a confirmação da lei se deu pela obediência de Cristo. Cristo foi capaz de obedecer todas as exigências da lei. Ainda nós temos, por exemplo, o Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando alguns ouvem a palavra fim da lei é Cristo, eles entendem que agora em Cristo acabou a lei. Deus deu um fim na lei, mas o fim aqui tem o sentido de finalizada, de completada, de aperfeiçoada. Então, o aperfeiçoamento da lei se deu pela obediência de Cristo. Em Cristo nós temos a perfeição da lei, e não fim no sentido de extermínio. É muito importante fazer essa afirmação, né? Tendo em vista o sentido original da palavra fim, que aqui está diretamente ligado à ideia de perfeição, de aperfeiçoamento. O último texto aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 4, novamente nós fazemos essa leitura para afirmar que Jesus cumpriu a lei. Ele foi capaz de obedecer na sua inteireza à lei. E não era para ser diferente, porque a lei emana dele. Diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, ele é capaz de resgatar os que estão debaixo da lei, se ele for capaz de cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Ele satisfez todas as exigências da lei. E não poderia ser diferente. A obra de justiça realizada por Cristo é suficiente. E aqui, essa declaração é o maior escândalo. Consegue perceber o escândalo? Aqui está o maior escândalo da história da igreja. Dizer que a obra de Cristo é o suficiente para a salvação. A salvação, ela é concedida por Cristo. Nós não podemos nos salvar. E mesmo depois que você aceitar Cristo, passando-se o tempo que for, você pode pensar: eu melhorei bastante, eu me esforcei, eu estou cada dia melhor, então eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Está tudo errado. Se você, só porque se você está obedecendo, e eu vou dizer o sentido da obediência, a importância da obediência, não estou dizendo que não é, mas se você está medindo a sua salvação pela obediência, vou te dizer, o princípio ainda é o mesmo, é pela graça. É a graça, aí está o escândalo, porque as pessoas se desesperam, não, peraí, mas e a obediência? Então, mas se você é capaz de obedecer, então você não precisa de Cristo. É pela graça. O drama da coisa, e aí que está a loucura, é pela graça. Sem obras da lei, sem obediência. Como assim? Não é para me obedecer? Não. Obediência é ato posterior, mas mesmo a sua obediência posterior, nem mesmo o mais obediente aqui pode achar que por ser obediente está garantida a salvação. Não, ainda é pela graça. Foi um ato de justiça. O ato de justiça da cruz. E é por causa desse ato de justiça que somos aceitos. Você não é aceito porque você é crente, porque você é aqui da igreja, porque você é amigo do pastor. Mesmo que você seja amigo de um presbítero.
Você não pode ser salvo por isso. Ainda é pela graça. Aí que está o escândalo. É isso que é escandaloso. As pessoas, não, eu preciso da obediência. E não estou negando a obediência. Eu preciso, mas eu tenho certeza porque eu sou uma pessoa obediente, eu venho em todos os cultos, eu sou um salvo. Ainda é pela graça. A salvação ainda é concedida. E a lei nos diz que nós não somos capazes. A salvação ainda é pela graça mediante fé. E aí é importante eu falar da fé. Você acha que a fé é uma capacidade de crer? Não, não é. A fé da salvação é as duas mãos estendidas, dizendo assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu preciso que me deem a salvação. E é isso que Cristo faz. A obra de Cristo é suficiente. Mas posso obedecer para ajudar Jesus? Para ter certeza que não vai dar errado? Ele diz que as nossas obras são trapo do imundo. Isaías. Procura saber o que é trapo do imundo. É isso que Deus compara as obras do homem. E aí o texto que nós temos, Romanos 5:20, rapidinho. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde a ofensa abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Esse texto é importante, porque o pecado abundou, tornou-se excessivamente mal, e se proliferou por todas as partes. Mas a graça da justiça foi maior que o pecado. O homem mais pecador é possivelmente tornar-se o homem mais santo. Simplesmente, ele precisa depositar submissamente a fé na pessoa de Cristo. E ele recebe a salvação. Ele recebe a salvação de graça. Porque você não pode fazer nada para ser salvo. Você só tem uma opção, nós só temos uma opção. Crer em Cristo Jesus. É importante dizer isso, porque com o passar do tempo, é evidente que há uma transformação na nossa vida. Mas, pelo fato de haver essa mudança promovida pela palavra, pela ação do Espírito Santo, nós começamos a ganhar uma certa confiança. E achar que, olha, eu tenho certeza que eu não vou ser confundido naquele dia, vou ser salvo. Porque eu estou indo bem, estou fazendo as coisas direito, o pastor está até feliz comigo. A salvação é pela graça do princípio ao fim. Pode passar, vamos ao final. Devemos guardar os princípios da lei? Com qual objetivo? Primeiro, a resposta é sim, devemos guardar os princípios da lei. Com qual objetivo? Para a salvação? Não. Não, porque não é possível ao homem adquirir salvação por obediência, nem antes e nem depois. Não há possibilidade. A salvação, ela tem que ser pela graça, e unicamente pela graça, e é dada mediante fé. É simplesmente ortogada, concedida, como um dom no sentido de presente. Então, qual seria o objetivo? Qual seria então a lei? Qual seria a relação? O que então faremos com a lei? Nós, primeiro, podemos usá-la para santificação. Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 4. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Em outras palavras, agora que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, vem de Deus, é Deus que concede. Então, se nós ficarmos no pecado, nós vamos ser salvos do mesmo jeito. E o que implicaria, um pensamento de que, se eu não posso obedecer para ser salvo, que quem me salva é Cristo, então se eu desobedecer não vai mudar em nada, porque eu vou ser salvo do mesmo jeito, porque eu não sou capaz. Então, esse é o pensamento que se nasceu. E o apóstolo Paulo vai dizer, de modo nenhum, capítulo 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós andamos também em novidade de vida. Então, a lei, ela nos ajuda nesse processo posterior da salvação, que nós chamamos de santificação. É esse processo que Deus vai limpando-nos dos nossos pecados. E como nós sabemos o que é o pecado? Pela lei. Como nós sabemos do que temos que nos purificar? Pela lei, pela sua vontade, pelos seus mandamentos, que é, do ponto de vista moral, exatamente o que está desde lá do princípio. Veja, a lei de Deus, ela está desde o princípio. Os homens fazem a sua vontade desde o princípio. O José, quando foi tentado a adulterar, ele disse que não cometeria tal pecado contra Deus. E sequer existia uma lei contra o adultério. Mas aquela lei que é praticada antes da lei do Sinai, ainda é a mesma lei nos dias atuais, que permeia todo esse período, que é uma lei que está gravada em nosso coração, e é a lei que nos purifica e nos santifica. É por essa lei, por essa vontade soberana de Deus, que nós somos conduzidos a ser perfeitos, perfeitos em obediência, embora nem a perfeição nem a obediência nos conduzirá à salvação. A salvação é só por meio de Cristo, mas somos santificados mediante alguma coisa. A lei, a palavra de Deus. Se o termo lei te irrita, Albert, use outro termo. Use vontade de Deus. A lei também pode ser praticada, ela é praticada, a obediência é praticada como uma expressão da gratidão da salvação. A gratidão, como o próprio apóstolo Paulo diz que quanto ao seu interior, tem prazer na lei de Deus. Então, esse prazer, essa satisfação, é de saber que nós somos justificados por Cristo. Então, nós não fazemos, não obedecemos para poder ser salvos, né? Aquele trocadilho. Nós obedecemos porque somos salvos, que há prazer no nosso coração, há satisfação no coração. E esse escândalo é maravilhoso para nós. Imagine você viver a vida toda dependente da sua obediência para chegar no céu. Você não chega na esquina. Está entendendo? Imagine você viver uma vida em todo o tempo dependendo da sua obediência para chegar ao céu. No céu não adianta, nós não somos capazes de chegar à medida de santidade de Deus. Por isso somos justificados por Cristo. E a obediência é uma expressão da gratidão que nasce no nosso coração. E aquele que é nascido de Cristo, automaticamente ou naturalmente em virtude da nova natureza que foi gerado, uma natureza espiritual e santa, ele vai começar a fazer as coisas que são da lei. Ele não vai roubar, ele não vai matar, e até não fofocar, Mara. Vamos lá. A oração, princípios para a oração. Eu não sei orar. Irmão, estou começando agora, não sei o que orar. Ora os 10 mandamentos. Você quer saber o quanto Deus é bom e misericordioso? Ora os 10 mandamentos. A cada mandamento que nós fomos orando, é como se Deus estivesse assim, socando a gente. E isso nos mostrará o tamanho da graça e da misericórdia que só se acha em Cristo Jesus. Então os 10 mandamentos são importantes para a nossa oração, e estão presentes na nossa oração. Quando nos avisam, o que você fez, antes de orar, né? Aquele medo de orar, preciso falar com Deus, e agora? E é lá os mandamentos, a lei de Deus. Você orando e Deus, você não vai falar daquele assunto, né? É a lei de Deus. Evangelismo, né? Romanos 11:32, agora está complicado de fazer leituras, nós chegamos à fase final, mas o evangelismo eficaz começa mostrando ao homem a sua condição, para que então, naturalmente, ele entenda a necessidade da graça. Entende? Enquanto o homem achar que dentro dele há algo de bom, ele não vai querer Cristo.
Não há necessidade de Cristo. Então ele precisa ver o quanto ele é excessivamente maligno. O pecado que existe nele é excessivamente maligno. E fundamento para as leis civis. É lógico que em uma nação protestante, isso é muito levado em conta. Vários países nasceram do protestantismo e fundamentaram suas leis na Bíblia. Existiu muitos países que tinham duras leis, concernentes à observância dos princípios bíblicos. Os protestantes produziram muita lei, embora hoje, com esses princípios da laicidade, do Estado laico e tudo mais, isso está sendo abolido, até o ponto de chegarmos, e isso está próximo pelas movimentações que nós estamos vendo na mídia, de que não podemos mais citar, inclusive, textos bíblicos. E aqui nós finalizamos. A lei de Deus não está em oposição à sua graça, pois ela mesma é uma graça divina. A lei é uma graça de Deus concedida a nós. E essa lei, ela faz de tudo que ela faz de bom por nós, a melhor de todas é esse empurrão que ela dá nas nossas costas. Não é quando a pessoa chega na igreja, a gente vem com ela assim, rapaz, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. A lei, ela faz assim, entra logo. Você precisa de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.